Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Senhor, nós nos colocamos na Sua presença nesse instante. E o desejo do nosso coração é ouvir a Tua voz, é sermos confrontados e abençoados pela Sua palavra. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Que de fato, Senhor, saiamos daqui não como entramos, mas impactados pela Tua palavra na nossa vida. É o nosso clamor nesse instante, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pelo que você tem fome? Quais são os seus anseios? Quais são as suas ambições? Quais são os seus desejos? Isso é muito importante porque todos nós temos desejos. Identificar o que desejamos para a vida é fundamental. Qual é o propósito da minha vida? Por que eu faço o que eu faço? O que eu quero para a minha vida, para o meu relacionamento, para a vida dos meus filhos, no meu trabalho? Quais são os meus anseios? No tempo que nós vivemos, muitas pessoas buscam inúmeras coisas. Agora, é interessante perceber sobre aquilo que nós damos valor, sobre aquilo que, de fato, nós valorizamos no nosso dia a dia. E estas coisas são fundamentais para nós. Onde nós investimos o nosso tempo, onde nós gastamos o nosso dinheiro, onde nós, com quem nós nos relacionamos, estas coisas são importantes para nós. E isso, num certo sentido, mostra e demonstra como é que nós valorizamos o que temos. Mostra o que nós gostamos de degustar. Chega aos domingos, a Juliana, ela diz que na casa da avó dela, todo domingo, não muda, é macarronada. Não muda. Todos os domingos, macarronada. Em algumas casas, é um churrasquinho. Durante a semana, arroz com feijão, um bife, uma batata frita. Varia. Alguns pensam assim, não, refrigerante só final de semana, né? Coca-Cola, refrigerante é só final de semana. Sorvete, então, não pode ser todos os dias. E algumas coisas mostram os nossos anseios, as nossas necessidades, essas coisas que nós gostamos de degustar. Não posso comer doce todo dia. E é interessante que você precisa de comida todos os dias. Mas você não come a mesma comida todos os dias, você varia. Mas você precisa se alimentar. E é interessante que, às vezes, você vai lá e degusta uma comida maravilhosa e passa algumas horas você já está com fome de novo. E não é diferente da nossa fome e sede espiritual. Não pense que o fato de você estar aqui, se alimentando da palavra de Deus neste momento, esse banquete espiritual que você degusta aos domingos irá sustentá-lo por muitos dias. Tem pessoas que pensam assim, não, hoje é primeiro domingo do mês, no culto da manhã nós temos Santa Ceia, e se você perceber, nós, via de regra, vemos que esse é um domingo que a igreja está mais cheia. Já parou para pensar nisso? Você vem principalmente no domingo de manhã, enche a nave do templo e enche a galeria.
E muitas pessoas pensam, eu tenho que participar da Santa Ceia. Correto. Mas alguns têm um pensamento equivocado e errado, que simplesmente vindo no primeiro domingo do mês, está garantido para o mês todo. Estou saciado espiritualmente. Não preciso mais estar com os irmãos. E só vão se lembrar de abrir a palavra de Deus no próximo mês, no outro primeiro domingo do mês, quando o pastor pedir para abrir de novo. Outros, graças a Deus, menos, vêm todos os domingos. E todos os domingos se alimentam espiritualmente. Pastor, que sermão maravilhoso, e quem não veio hoje de manhã perdeu, porque nós fomos ricamente abençoados com um sermão abençoado por Deus. Você sai e vai para casa, eu não preciso nem voltar no culto à noite, de tão abençoado que eu fui. Fui alimentado por Deus. Certo, queridos? Bênção de Deus, mas errado. Nós precisamos constantemente nos alimentar, porque esse é o propósito da nossa vida, no sentido de estarmos na presença de Deus, o adorando, bendizendo ao Senhor e sendo alimentados espiritualmente por Ele. A minha pergunta para você é: você tem fome? Você tem sede de Deus, da presença de Deus? É sobre isso que eu gostaria de falar, sobre fome e sede de justiça. Sobre fome de justiça. E que tipo de justiça deve suscitar a fome e a sede do cristão? Existem dois tipos de justiça descritas na Escritura. A primeira é aquela que Deus nos dá quando cremos no Seu Filho. Quando nós cremos em Jesus. Jesus se torna a nossa justiça e santificação por um ato gracioso de Deus. Essa justiça, segundo a fé, é imputada a nós, nunca merecida. Não é porque eu tenho valor, ela não é paga pelas minhas obras, não é por aquilo que eu realizo, não é por aquilo que eu faço, mas ela é imputada a nós, por crermos em Cristo Jesus, porque Ele conquistou esta justiça por mim e por você. Em justiça, segundo a fé, é imputada a nós. Diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O segundo tipo de justiça é a implantada, o fruto do Espírito, juntamente com todas as evidências do amor de Deus enraizadas na nossa vida quando somos transformados por Jesus. Esta é a fome bendita que surge automaticamente da presença de Deus na nossa vida. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que ele vos seja dado crescimento para a salvação, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Mateus descreve as palavras de Jesus sobre a justiça num contexto e num momento da Palestina do primeiro século. Jesus mostra aos seus discípulos que se eles pretendem entrar no reino de Deus, no reino dos céus, eles devem exceder em muito aquilo que os fariseus e os escribas faziam. Isso mostra como o Senhor Jesus, ele não pensava simplesmente que boas ações que os judeus praticavam poderiam dar esse acesso ao reino dos céus. Jesus, ele menciona 3 práticas justas que muitas pessoas realizavam: dar esmola aos pobres, orar e jejuar. Ele não condena essas ações, mas ele faz um contraste com a motivação com que aquelas pessoas, aqueles judeus, aqueles escribas faziam isso. E ele identifica que os cristãos precisam de fato buscar a vontade de Deus e não fazer simplesmente para cumprir um rito, mas para agradar a Deus. A justiça cuida dos necessitados entre o povo de Deus.
A justiça do povo, daquele que quer fazer a vontade de Deus, ele busca o Senhor. Tiago nos lembra que a religião pura e imaculada se identifica pelo seu cuidado com as viúvas, com os órfãos, bem como pelo guardar-se da contaminação do mundo. Não é só uma mão onde você ajuda os necessitados, mas também guarda-se da contaminação do mundo. E o desejo genuíno de suprir as carências dos necessitados é uma maneira de saciar a fome e a justiça. A fome pela justiça. Mas isso, segundo o apóstolo Paulo, deve ser feito de uma maneira que agrade a Deus, com amor, pois justiça sem amor não tem aceitação diante de Deus. A justiça também inclui a oração, mas não a oração dos hipócritas, que procuram impressionar as pessoas quando oram publicamente. Mas o amor profundo do Senhor, o nosso Pai Celeste, isso sim deve nos motivar para o louvor, para a adoração, para glorificar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. Isso compõe o conteúdo daquilo que nós queremos buscar de Deus. A oração pode ser enquadrada na justiça de Deus, que Deus espera da nossa parte. Naquilo que Deus espera da nossa parte. Se orarmos colocando o Senhor em primeiro lugar, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, ele propõe isso para nós como modelo, para que nós não tenhamos o pensamento errado, que as nossas necessidades importam mais do que a glória e a vontade de Deus. O fato é, irmãos, que nós, infelizmente, nós temos uma teologia humanista, nós vivemos uma teologia humanista, centrada em nós mesmos. A minha teologia é assim, a sua teologia é assim, infelizmente. Na prática, é dessa maneira. Você pode, teoricamente, proclamar, professar a sua fé numa teologia bíblica, mas na prática, nós somos humanistas. Na prática, eu quero aquilo que é bom para mim. Na prática eu quero que Deus me abençoe. Na prática eu quero que Deus faça as minhas vontades, os meus desejos. E quando nós oramos, isso fica evidente, fica muito claro. Porque nós estamos em primeiro lugar, sempre. As minhas necessidades, os meus desejos, os meus anseios. Será que é isso que Deus quer? Será que é esse tipo de oração, esse tipo de vida na presença de Deus que o Senhor quer? Quantas vezes, se as coisas não dão certo para nós, nós ficamos de bico? Quantas vezes, se acontece um problema no relacionamento, no trabalho, e as coisas não saem da maneira como você quer, como eu quero. Agora eu estava saindo de casa, e aí vou lá, coloco as crianças no carro, a Juliana vai pegando, né, a mãe vai pegando as coisas, pega lá a bolsa para cá e comida para um e vai, né, quem tem filho pequeno, né, Lucas, sabe como é que é, e vai, e aí no meu carro lá tem um DVD, e aí, só que de onde o Enzo senta, não dá para ele assistir o DVD, e eu quero colocar ele, quero prendê-lo no cadeirão, mas ele não queria ficar preso no cadeirão. O que aconteceu? Ficou de bico. Ficou emburrado. A Juliana disse assim: filho, fica em paz, fica tranquilo. Eu não quero ficar em paz, mamãe. Eu não quero ficar feliz, eu estou triste. Por quê? Porque algo saiu contrário à vontade dele. Quantas vezes você faz assim? Faz birra, fica de bico.
Uma das maneiras que nós podemos praticar a justiça, que eu posso despertar essa fome, essa sede por justiça, é a oração, queridos. É uma vida de oração, mas não uma vida de oração como você quer, mas uma vida de oração como Deus quer. Realmente nós precisamos desenvolver essa disciplina espiritual na nossa vida. E como é que você pode estabelecer um tempo de oração em meio à sua rotina, em meio aos seus anseios? Isso é fundamental para saciar a nossa fome, a nossa sede. Uma vida de oração, queridos. Orar, buscar a Deus, segundo a vontade dEle. Senhor, faça a Tua vontade na minha vida. Quantas vezes você é acometido por situações que você não sabe lidar com elas? E por que não sabe lidar com elas? Porque você está vivendo de forma natural. A gente se acostuma tanto a viver de qualquer maneira e levando a vida conforme nós queremos levá-la, que você simplesmente resolve e pensa de maneira natural. E isso, infelizmente, acaba trazendo consequências, e para algumas pessoas, consequências muito sérias e muito graves, porque você anda de acordo com o seu próprio pensamento, na vaidade dos seus pensamentos, às vezes até obscurecido entendimento, alheio à vontade de Deus. Como é que você anda? Naturalmente. O que vai acontecer? Você vai olhar para as circunstâncias na sua perspectiva. Via de regra, algumas pessoas que não conseguem lidar com os problemas, isso vai desencadear o quê? Vai desencadear muitos problemas emocionais. Vai desencadear, em alguns casos, depressão, síndrome do pânico. Por quê? Porque a pessoa não sabe lidar com as situações do dia a dia e lida olhando de maneira natural, não de maneira sobrenatural. Hoje teve um exemplo que o pastor deu pela manhã. Ele pregou num texto falando sobre a Torre de Babel, lá em Gênesis. E algo que me chamou muito a atenção foi a perspectiva do homem e a perspectiva de Deus. O homem constrói uma torre para alcançar os céus, para fazer o seu nome célebre, e Deus, para ver essa torre, tem que descer. Quantas vezes você está olhando para as circunstâncias da vida na sua perspectiva, e você vai olhar e vai ver que aquilo é muito grande, mas na perspectiva de Deus, é como se Deus nem enxergasse isso. Ele tem que descer, chegar perto para conseguir ver. E quando você cultiva uma vida de oração, não é que você vai viver num positivismo, ou alienado, ou simplesmente numa ilusão. Não, querido. Mas você vai ter uma cosmovisão, uma perspectiva do mundo diferente, não natural, mas sim com os óculos de Deus e com o olhar da Escritura. Como é que Deus vê essa circunstância? Mas sabe como você consegue enxergar assim? Quando você tem a sua fome e a sua sede saciada. Quando você busca de maneira prática ter uma vida de oração. Ah, pastor, eu sei que eu tenho que orar mais, mas como é que eu faço para orar mais? Querido, estabeleça metas para isso. Quem sabe uma boa dica é você ter um caderno de oração. Eu lembro da minha mãe, uma mulher que levantava e levanta até hoje, e não é igual a gente aqui que é tranquilo, né? Vai lá no sul para ver, menos 3 graus, levanta às 5 horas da manhã para ir orar. Você fala assim, é só doido, eu não vou levantar às 5, eu levanto às 10. Não é porque orar às 5, mas ela resolveu levantar às 5 horas da manhã, num frio danado, e ia para a igreja orar. E ela tinha um caderno de oração. Um exercício interessante para fazer, e para nós termos a perspectiva correta, talvez é você, numa folha, num caderno, você colocar e escrever lá quantas bênçãos Deus já tem lhe dado. Porque às vezes nós esquecemos das bênçãos de Deus.
Senhor, o que é que necessito para fazer a tua vontade? E o que diz o cântico que nós cantamos, o que diz a Escritura? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós estamos buscando as demais coisas primeiro e não a justiça de Deus, e não a vontade de Deus, não o propósito de Deus. E aí nós vemos algumas razões porque muitas pessoas não sentem fome e sede de justiça. A primeira razão é: não existe fome quando a alma é justa aos seus próprios olhos. Eu sou bom, eu não preciso de nada, eu sou rico e abastado, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Para quê? Para que buscar a Deus? Para que orar? Eu me basto. Eu não concordo com essa teologia que eu vou aí, principalmente nas igrejas reformadas, que dizem que o homem não vale nada. Eu tenho valor, sim, eu tenho valor. Muitos dizem assim. Se você tem algum valor, foi Deus que lhe imputou valor. Se você vale alguma coisa hoje, é pela graça e pela misericórdia de Deus, não é porque você é bom, não é porque você é bonitinho, porque você tem uma boa condição. O que você tem é graça. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Então não existe fome quando o indivíduo, ele olha para ele mesmo e se vê justo aos seus próprios olhos. Aí ele fica soberbo com a própria justiça imaginária. E a soberba dos que pensam que são bons impedem que sintam um vazio da alma convicta com seus próprios pecados. Irmãos, se nós formos parar para pensar e refletir realmente quem é que nós somos, querido, você vai parar e vai falar assim, e você quando olha para Deus e percebe quem é Deus, você fala: Senhor, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, disse Isaías, quando ele vê a Deus. A perspectiva nossa deve ser essa, queridos. Nós não somos nada perante um Deus majestoso que tem tudo sobre o seu poder. Hoje pela manhã nós estávamos estudando na minha classe de escola dominical sobre a doutrina da providência, que a confissão de fé nos ensina. Querido, dá para você conseguir imaginar que Deus sustenta este universo na palma da sua mão, que nada, absolutamente nada acontece sem a permissão divina? Para e faça uma lista dos seus problemas. Pastor, não vai caber num livro, de tanto problema que eu tenho. Pois é, Deus conhece cada um de todos nós, de toda a humanidade. Dá para você imaginar quem é esse Deus? Eu não consigo. A minha mente é muito limitada, é muito pequena para tentar imaginar quem é esse Deus. Você percebe, querido? Então não tem como eu ser como o fariseu, como aquele que se enaltece, se ensoberba. Não, querido, nós temos que nos humilhar. Segunda razão, não há fome de Deus e da sua perfeição quando o amor do mundo e os seus deleites enchem o nosso coração. Se nós nos ficarmos beliscando nos aperitivos que o mundo nos oferece, o verdadeiro desejo que necessita ser preenchido não será. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não dá para eu ficar beliscando nas coisas do mundo e querer me saciar de Deus, porque eu vou trocar aquilo que deve preencher o meu coração, e nada daquilo vai de fato preencher, porque Deus colocou a eternidade no meu coração. É o que diz o pregador em Eclesiastes. Eu posso ter tudo, mas nada vai trazer felicidade.
Porque Deus colocou a eternidade no meu coração e as coisas do mundo são efêmeras. Por isso muitas pessoas vivem infelizes. Outra razão é, outros não têm fome porque estão como os discípulos no jardim, que não conseguiram manter-se acordados por tempo suficiente para cumprir uma única hora de vigília. Muitos cristãos ficam tão cansados com as atividades do seu dia a dia, as atividades mundanas, que não têm fome do alimento espiritual. Pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Pastor, eu não tenho tempo para orar. E já disse John Piper, né? Principalmente quem tem Twitter, Facebook e agora o WhatsApp, não vai ter desculpa para chegar diante de Deus que não teve tempo para orar e ler a Bíblia, né? Porque quantas horas você passa na frente do computador? Como disse um pastor, reverendo Edson Perpétuo, meu amigo no Facebook, pastor lá de Jacareí, o que você está pensando? Diz o Facebook para você. Não estou pensando em nada, estou aqui só para matar o tempo. Ele escreveu. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você, estou cansado, trabalhei demais, estou esgotado, preciso relaxar. Senta na frente do sofá e fica 4 horas na frente da televisão. E tem a cara de pau de dizer que não tem tempo para ler a Bíblia. Me perdoa, irmão. Lava essa cara aí. Toma vergonha na sua cara e não vem com desculpa esfarrapada para dizer que você não tem tempo para se alimentar espiritualmente. Porque nós perdemos muito tempo com coisas ínfimas, insignificantes, que não alimentam a nossa alma. Muitos levam mais a sério as suas diversões do que a justiça de Deus. Domingo, pastor, 9 horas da manhã, ninguém merece, né? Puxa, trabalhei a semana inteira. Domingo é o dia do descanso, não é assim que diz a Bíblia? E vou ter que acordar cedo para ir para a igreja? Meu querido, diante dessas razões que nos fazem perder a fome pela justiça, nós temos que mudar a nossa postura para termos fome e sede espiritual. E como é que você pode ir no caminho contrário à naturalidade da sua inclinação pecaminosa? Dentre as várias razões, nós vemos que uma das coisas é você investir na palavra de Deus, não somente nos seus prazeres, para que você possa pensar em maneiras e estabelecer de maneira prática ações que você possa realizar para saciar essa fome e essa justiça. Quer ver uma coisa muito interessante? Há mais ou menos umas 2 semanas atrás, o Coro Mocidade, os jovens foram aqui na praça pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Se eu parar aqui e for perguntar para eles aqui, como é que foi a experiência de cada um, eu tenho certeza que muitos que foram, ficaram maravilhados com aquela situação. Ficaram maravilhados, ficaram felizes. Quando nós vamos para a viagem missionária, você precisa ver, quando a turma volta do evangelismo, volta assim, parece que vem pulando, né? Vem pulando assim, e chega e vem lá, e assim, o que foi? Parece que vem cantando, porque é maravilhoso falar do amor de Deus, querido. E você chega lá, e eu me lembro da Cecília e do Gustavo, e aquela irmã está na igreja, viu, que vocês foram lá, porque eu tenho visto acompanhado o pastor Wagner lá em Batatais, e a irmã está lá na igreja. Foram na casa de uma senhora, depois nós fomos visitar, e eles, pastor, nós falamos de Jesus para aquela irmã, e aquela irmã, para aquela senhora recebeu a Jesus, e vinham assim, felizes, porque estas coisas preenchem o nosso coração, saciam a nossa fome, a nossa sede de justiça. Quando você proclama liberdade aos cativos, aos oprimidos. Então, querido,
Não deixe só a dona Fani ir para o hospital sozinha, não. Hoje eu vi a dona Fani saindo daqui com uma sacola lotada de Bíblia e cenáculo para distribuir. E falei para ela, irmã, se sobrar cada dia, pega de noite, a senhora vem à noite. Se sobrar, pega, porque eu sei que ela vai distribuir todas. Essa semana eu saí distribuir cada dia aqui na rua. Eu distribuí 350 cada dia, em menos de 1 hora. Como é maravilhoso você chegar num lugar e falar assim, olha, simplesmente disse isso. Falei assim, eu tenho aqui um livreto que fala sobre a família, sou daqui da Igreja Presbiteriana da Lapa, é uma mensagem para cada dia do mês de maio. Sério, que legal, pode me dar mais um? Que eu tenho meu irmão que eu também quero dar para ele. Eu falei, posso, toma mais um. Você volta de uma ação dessa realizado porque você foi saciado. Então, querido, pense em alguma coisa que você possa fazer para saciar a sua fome e sede de justiça. Quem sabe um trabalho evangelístico, visitar o hospital, ir num orfanato, enfim, falar do amor de Deus para o seu vizinho. Pense de uma forma prática, como é que você pode desenvolver isso para ir no caminho contrário à naturalidade. Hoje nós estamos tão reclusos, a nossa agenda é tão lotada, que nós não temos mais tempo para nada. Nós não temos tempo para conversar com ninguém mais. Nós moramos, na verdade nós não moramos, né? Nós entramos dentro do consulado, né? Do nosso, parece um consulado num país estrangeiro, né? É território internacional, entrou lá dentro e aí tem aquele monte de grade e tudo, e nós ficamos ali, isolados, com medo de tudo, tem medo até do vizinho. Eu me lembro logo quando mudei para a casa da igreja, um vizinho meu falou assim, rapaz, eu fui entregar cada dia também. Aí eu fui lá dar um cada dia para ele, você é o primeiro que vem aqui conversar comigo. Tem gente que mora aqui há mais de ano e nunca vem conversar comigo. Parece que tem medo, parece que eu vou pedir açúcar, feijão na casa dele se ele vier aqui. E se vier pedir? Alguns são dessa época, lembra? Ô vizinha, tem um quilo de sal para me emprestar? Imagina que coisa abençoada. Às vezes você mora num prédio, tem 3 apartamentos na sua frente, você malemada bom dia e boa noite para os seus vizinhos. Alguns, graças a Deus, têm relacionamento. Mas nós estamos cada vez mais reclusos, nós temos que ir na contrariedade disso. E nós temos alguns incentivos espirituais, alguns incentivos para a fome e sede espiritual. A justiça que provém da parte de Deus, ela deve proporcionar, nós devemos ansiar, nós devemos sentir fome e ansiar por Deus, que é a fonte única da justiça. David Wilkerson, um pastor já falecido, norte-americano, uma vez um pastor mais jovem chegou para ele e disse assim, qual o segredo do seu ministério, reverendo? Ele disse, eu sempre busquei a face e a presença de Deus. Esse deve ser o alvo da nossa vida, porque Deus é a fonte única de justiça. Davi ansiava por Deus, porque ele sentia no coração que depois de rompida a comunhão, um vazio do formato, do tamanho de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, e o meu corpo Te almeja. Você tem esse desejo? De fato, irmão, você tem esse desejo? Como Davi expressa, Senhor, Tu és o meu Deus forte. Eu busco o Senhor ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti e o meu corpo Te almeja. Eu fico imaginando, conversando com a dona Jo na quinta-feira, como é que está a Paula. O pastor falou da filha dele aqui, que ia fazer uma cirurgia bariátrica, teve que ficar 20 dias aí praticamente em jejum, e infelizmente o plano negou e agora está lá nos trâmites. Mas agora imagine você ficar vários dias em jejum sem poder comer nada.
Você anseia pela comida, você deseja. E quando você faz um jejum bíblico, buscando a Deus, você está dizendo assim: Senhor, a comida que é tão importante para mim, o café da manhã, a frutinha que você come 10 horas da manhã, o almoço, o seu lanche da tarde, o seu jantar, que é tão importante para a sua subsistência, você diz assim: eu abro mão disso para buscar a tua presença, Pai, para me consagrar ao Senhor, porque o meu corpo te almeja, eu almejo o Senhor. No Evangelho de João, o Senhor Jesus, Ele nos mostra de maneira muito clara em suas palavras, que Ele é o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Alimentar-se de Jesus outorga a vida eterna, irmãos. O pão que Jesus oferece para os famintos é a sua carne. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Jesus, ele usa essa linguagem para ensinar que se não cremos na realidade histórica da sua morte salvífica, não haverá vida eterna para nós. O que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, disse o Senhor Jesus. Assim entendemos que a vida eterna é oferecida aos que têm fome do Senhor, aos que creem que o único alimento que confere vida abundante a todos os que nele creem. Se bebermos da água da vida pela fé no Senhor, o Espírito Santo se tornará vida em nós. Vida em nós. Recebemos todas as condições para viver dessa maneira. Esse processo depende da atuação específica do Espírito Santo. A fome e sede de justiça podem ser saciadas pela palavra de Deus. O diabo, nosso inimigo, quando ele desafiou a Jesus, quando ele afrontou a Jesus, ele disse: transforma essas pedras em pães, para saciar a sua fome. E a resposta de Jesus qual foi? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A ideia expressa nesse texto é que o pão que mantém a vida do corpo, o pão mantém a vida do corpo, mas a palavra de Deus mantém a vida espiritual. E como é que nós estamos, espiritualmente falando? Sabe, irmãos, eu escuto todos os dias, eu vou levar o Enzo para a escola, e quando eu volto, tem lá um programa do Márcio Atala, professor de educação física, acho que é Bem-Estar em Movimento, fala sobre bem-estar, alguma coisa assim. E todos os dias os ouvintes mandam perguntas. E esses dias teve um lá que só faltava ser o meu nome, né? Mas o quadro físico dele era o meu. Sedentário, sem praticar nenhuma atividade física. E aí eu escuto aquilo, eu me empolgo, irmãos. Eu falo assim: eu vou começar a fazer atividade física. E eu tenho uma vontade tremenda, mas ela passa rapidinho. E aí eu chego em casa, não, vou fazer, tem a minha ergométrica, bicicleta ergométrica lá, que virou cabide também, né? Que bicicleta ergométrica e esteira você compra para pendurar as coisas em casa, não é verdade? Ela serve para isso, não é? Então, você compra uma bicicleta para colocar lá no seu quarto, está lá meu terno pendurado, faz uma semana lá. Coloquei no cabide, está lá. Tomar um ventinho, né? Não colocar no guarda-roupa, agora está muito frio. Vira isso. E aí você vai ficando sedentário. Tem vontade, mas não faz. E aí o fato é que espiritualmente, em alguns momentos, ou a nossa vida pode ser caracterizada assim, nós estamos com a nossa saúde debilitada. Com a saúde debilitada. Por quê? Porque não praticamos o exercício espiritual. E muitas vezes, no caso da nossa vida espiritual, é pior. Porque se você tivesse obeso, seria uma coisa, mas não está assim, porque não come. Então está raquítico, está sem vitalidade, sem energia, está desnutrido.
E aí, irmãos, é interessante, a gente chega numa altura da vida que as coisas ficam complicadas. Eu e a Juliana, nós estamos numa fase difícil. Criança pequena, não dorme direito, fica doente, levanta, acorda cedo, aí é sedentário, não tem disposição, fica cansado, fica sobrecarregado, chega de noite, dorme. Normalmente, irmãos, eu não ronco, mas tenho roncado, de tão cansado que estou. Por quê? Aí eu, escutando o Márcio Atala, cheguei à conclusão que eu preciso de movimento, eu preciso ter uma vida saudável, eu preciso ter uma alimentação equilibrada, eu preciso ter exercícios físicos. E se assim eu tiver e eu fizer, eu vou ter mais disposição. E as coisas, a correria do dia a dia vão cansar, mas eu estarei disposto para isso. Eu estarei preparado para isso. Eu vou ter preparo físico para isso aí. Esses dias a gente foi no Pereira Barreto, estava eu e a Jéssica. Aí nós subimos as escadas, fui até o último andar. Aí chegou no último andar, eu estava... Ela falou, nossa pastor, está cansado? Eu falei, estou. Isso é uma vida sedentária. A sua vida espiritual é assim? Você tem um equilíbrio nela? Como é o seu tempo com a palavra de Deus? Você se alimenta da palavra de Deus? Eu não estou falando que você tem que necessariamente ler a Bíblia toda em um ano. Eu estou dizendo de se alimentar da palavra de Deus. Você medita nela? Dia e noite? Você se alimenta de Deus, da presença de Deus? Você se regozija? Você tem a sua fome saciada? Você tem inúmeras maneiras de você ler a Escritura. Querido, hoje quase todos aqui têm celular. Todos aqui têm celular praticamente. E nem celular, não é? Já está errado, não é smartphone. E no seu smartphone você pode colocar um aplicativo, sabia disso? Que você pode ouvir a Escritura. Indo para o trabalho. Se você vai no carro, você pode colocar a Bíblia em MP3 para ouvir a Escritura todos os dias. Então, tempo não é desculpa dizer que você não tem tempo. Nós temos tempo. Nós fazemos mau uso dele. Você tem inúmeros devocionais que você pode refletir, meditar na palavra de Deus. Tem aí o Cada Dia, Cenáculo, Pão Diário e tantos outros. Se você buscar a Deus, você terá sua fome saciada. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos, serão saciados. O galardão dos famintos por justiça é a fartura que Deus lhe dará. Serão satisfeitos, assim como o servo do Senhor, que verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Deus providenciará um banquete aos justos que se fartarão. Os santos que estão esperando as bodas do Cordeiro podem antegozar com inestimável prazer e tomar assento à mesa com Jesus Cristo em seu reino. Se você buscar a presença de Deus, se você ansiar pelo Senhor, se você desejar por Ele, você será saciado. Deus vai saciar a sua fome. A minha pergunta para você é: pelo que você tem fome? Pelo que você tem sede? Pelo que você tem vivido? Eu te busco ansiosamente, eu te desejo, Deus, eu te anelo, eu quero viver para o Senhor, e a minha vida, eu quero na minha vida ter uma vida caracterizada pela Tua presença, e as demais coisas me serão acrescentadas. Essa é a tônica e a temática da nossa vida.
Porque quando você viver assim, quando você enfrentar as circunstâncias da vida, como disse, será diferente. Porque você vai olhar como Deus olha. Que Deus o abençoe e que Deus lhe dê graça, meu irmão. Que Deus nos dê graça, a mim e a você, para exercermos essas disciplinas espirituais na nossa vida e glorificar ao Senhor.